No começo do ano eu gravei um vlog de arrumação da minha estante e aí eu mostrei bastante coisa que eu tenho, mostrei os nichos, mostrei alguns livros específicos e mesmo assim muita gente me pediu uma bookshelf tour e eu fiquei enrolando todo esse tempo e nunca fiz, mas eu ganhei um presente que foi o incentivo que faltava para eu gravar mais uma espécie de bookshelf tour. Ainda não é uma bookshelf tour tradicional, vai ser um vídeo em que vocês podem ver um pouco mais da minha coleção de livros, saber um pouco mais desses livros, enfim, vai ficar um vídeo grande, mas eu acho que vocês vão gostar, porque realmente é algo que sempre me pedem. E, bom, antes de falar sobre como vai ser esse vídeo, eu vou mostrar o presente que eu ganhei, que é esse carimbo aqui, né, que chama Ex Libris, que é pra você personalizar os seus livros, você carimba as primeiras páginas ali, uma das primeiras páginas do livro, e ele fica fazendo parte oficialmente da sua biblioteca. Eu vou mostrar mais detalhes depois, mas aqui tá escrito Ex Libris, esse aqui é um desenho personalizado do Jean, meu gato, e aqui @namanita, que é o meu nome lá no Instagram. Então eu decidi o quê? Não vou carimbar todos os livros, porque são muitos livros e muitos livros que eu não sei se vão ficar na minha estante pra sempre. Afinal, eu tô sempre desapegando de alguns livros, porque a estante é grande, mas eu tenho muito livro, então eu sempre tô fazendo algum sorteio ou doando, enfim, tô sempre, né, fazendo essa rotatividade na estante. Mas eu decidi carimbar os livros que eu gosto muito ou que têm algum valor sentimental pra mim, que eu sei que dificilmente eu vou querer me desfazer deles. Então, nesse vídeo, a gente vai unir o útil ao agradável, que é eu vou carimbar os livros, enquanto eu conto pra vocês por que eu escolhi esses livros, falo um pouquinho da história, enfim, é quase como se fosse um bate-papo. Então é isso, esse vídeo acho que vai ser bem divertido e vocês vão me fazer companhia enquanto eu carimbo os meus livros, então vamos começar? Bom, então como eu falei no começo do vídeo, eu vou carimbando alguns livros e vou mostrando pra vocês também, porque eu só vou carimbar os livros que eu amo muito e que eu sei que nunca vão sair da minha estante. Então esse aqui, o primeiro, é o S, né, que é um livro que a Intrínseca lançou, acho que no fim de 2015, e ele é um livro completamente diferente de tudo, ele é um livro dentro do livro, e ele tem uma história dentro da história, né, então ele tem vários anexos aqui, é um livro muito legal, muito diferente. Eu já falei sobre ele num outro vídeo aqui, então esse é um livro que tem que ser carimbado. Deixa eu ver onde que eu vou carimbar, acho que eu vou carimbar aqui, porque ele é realmente muito diferente e é um livro muito legal. É uma experiência de leitura que eu acho que todo leitor tem que ter. Próximo livro, só explicando que eu tô indo pela ordem que tá na minha estante, que é a ordem de sobrenome do autor, tá? Então a gente tá aqui no André Aciman, que é o autor de Me Chame Pelo Seu Nome. É um livro que conta a história de amor entre o Hélio, que é um jovem, e um homem um pouco mais velho, super charmoso e tudo mais. E tem toda uma atmosfera, né, da Itália, que é uma coisa que eu gosto muito. E também tem uma escrita muito poética, muito leve. É um livro que eu recomendo bastante. Esse aqui, O Garotas de Vidro, da Laurie Halse Anderson, é um livro que já tenho há bastante tempo, ele já tá até meio amarelado, que fala sobre anorexia e bulimia, mais anorexia. E eu acho que ele trata esse assunto de uma maneira muito real, muito embora eu não tenha uma experiência pessoal ou próxima, mas eu achei um retrato muito fiel. Também já falei sobre ele em um dos vídeos de livros subestimados. O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, né, um livro que eu li esse ano e que realmente me tocou, porque é uma história, uma parte da nossa história como país e que infelizmente acabou um pouco apagada. Então eu acho uma leitura, além de ser importante do ponto de vista, vamos dizer, humano, né, de você se conectar de alguma forma com as atrocidades que aconteceram nessa história real, também é uma obra muito importante do ponto de vista histórico, né, história do nosso país, e um capítulo muito triste, mas que tem que ser lembrado e que tem que ser discutido. Esse aqui é o livro de memórias da Lara Avery, não é um livro que eu amei tanto, mas eu guardo ele porque essa foi a primeira prova antecipada que eu recebi, né, recebi da Companhia das Letras, da Seguinte. Então é um livro que, por mais que eu não tenha amado tanto, eu até gostei, mas não amei tanto, ele é especial porque
Ele foi a primeira prova antecipada que eu recebi e eu me senti muito chique, muito blogueira profissional. Esse aqui é O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, e é um livro que eu gosto muito, e eu guardo ele por vários motivos. Primeiro, por ser um livro que eu gosto. Segundo, por ter sido um presente. Terceiro, porque tem o autógrafo do autor, né? Eu ganhei ele da minha amiga Ana, e ela comprou na época que o Gustavo ainda era um autor independente. Hoje ele é publicado pela editora Verus, mas ele era independente e esse livro ele mesmo vendeu, né? Na época que ele mesmo vendia os livros dele. Então é um livro especial por várias razões e obviamente indico demais. É um thriller muito bom e nacional, né? Bom, Os Imortalistas, pra quem me acompanha no Instagram, sabe que não é surpresa alguma eu querer carimbar esse livro, porque ele é simplesmente maravilhoso. É um dos meus favoritos da vida, foi o meu favorito de 2018 e eu não sei, na verdade, de onde carimbar, porque ele tem essas páginas pretas. Então, vamos ver o que eu faço. Acho que eu vou carimbar aqui na frente mesmo. Não vai ser o lugar mais legal, né? Mas, tudo bem. E do primeiro nicho da minha estante, então, o último que vai ser carimbado é O Exorcista, do William Peter Blatty. É um livro que, na verdade, vocês sabem que eu sou muito fã de filmes de terror, histórias de terror. E O Exorcista é com certeza um dos filmes de terror mais icônicos que existem. E eu ensaiei muito para ler esse livro, porque eu tinha um pouco de medo. E, enfim, descobri que é uma leitura realmente maravilhosa. É um terror muito bom, mas também é muito mais do que terror. Então é um livro que eu recomendo muito. E do primeiro nicho eu esqueci desse livro aqui, que é uma das versões, né, em inglês do Persuasão. E é uma edição maravilhosa, né? Essa capa é incrível e ele já tá bem velhinho. Eu já tentei ler várias vezes, tem até um marcador aqui. Mas eu realmente ainda não consegui me dar bem com Jane Austen. Mas eu vou continuar tentando. E esse livro foi um presente do meu namorado. Então, além dele ser uma edição linda, é uma edição que tem um valor sentimental. Então, por isso, carimbada. Continuando aqui, o próximo é o Psicose, do Robert Bloch. Bom, quem me acompanha tanto no Insta quanto por aqui sabe o quanto eu amo, vou carimbar aqui na frente também, o quanto eu amo Bates Motel e também gosto bastante de Psicose, também gosto bastante das obras que eu conheço do Hitchcock, então eu tinha que ler esse livro e é uma leitura incrível, é um livro que você tem que ler, mesmo que você já tenha assistido o filme, porque ele traz muito mais do que a adaptação. Agora o próximo vai ser o Fahrenheit, do Ray Bradbury, que é um clássico, né? E também foi um presente de uma pessoa especial, a Priscila, minha amiga. E é um livro muito legal, uma distopia que todo mundo que gosta do gênero tem que ler. Além de ser um clássico, né? Da literatura em geral, então também tem que ser carimbado. A Lista Negra, da Jennifer Brown, eu infelizmente tenho essa edição. Eu li em 2013, então eu tenho essa edição em que ainda era a Lista Negra, agora é a lista de ódio, do ódio, né? Não sei se é de ou do. Mas enfim, eu tenho essa e mesmo que não tenha o nome mais correto, vamos dizer, é um livro que eu amei muito ler. Agora, o Miniaturista, da Jessie Burton, que é um livro que é muito subestimado, pouquíssima gente conhece não, né? Pouquíssima gente fala sobre esse livro, mas é uma história incrível que se passa em Amsterdã e é muito surpreendente, de verdade. Eu li em 2015 e até hoje eu gosto muito dele, então fica aí a recomendação. Na verdade, ele deveria estar em um dos vídeos de livros subestimados, mas eu ainda não continuei a gravar essa série, então ainda não falei sobre ele. E o último desse nicho, na verdade não é o último, mas é o último antes dos livros da Maggie Cabot, é o Kindred, da Octavia E. Butler. É um livro incrível, tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre ele. E é uma história que faz a gente pensar muito sobre racismo, sobre a época da escravidão, enfim. E que além de ter esse contexto histórico, ele também tem, né, obviamente, ficção científica, que é a grande especialidade da Octavia, e é um livro maravilhoso, uma história que é diferente de tudo, que faz a gente pensar bastante, e eu tô aqui olhando sem saber onde que eu vou carimbar. Eu acho que esse aqui eu vou ter que carimbar aqui na capa. E eu tenho essa versão econômica, não ficou muito bom. Agora a gente vai começar a carimbar os livros da Maggie Cabot, que vocês sabem que eu tenho muitos. Então a gente vai carimbar todos, claro, porque Maggie Cabot, minha rainha, né? Eu vou começar por esses dois em inglês,
da série A Mediadora, eu tenho o 3 e o 6, e foram os primeiros livros em inglês que eu li. Então eu acho que eles são bem especiais por causa disso. Como vocês podem ver, ele tá bem velho. É um livro que eu comprei em 2006, então eles estão bem velhinhos, mas enfim, né, já estão aí há tanto tempo. E vão continuar, porque todo mundo sabe que eu amo A Mediadora. E aqui a gente tem o quase pronto, na verdade vamos fazer direito, né? Aqui a gente tem A Garota Americana, que também eu comprei em 2006, é da leva de livros que me tornaram leitora. E aí, alguns anos depois, a Meg lançou a continuação, que é quase pronta. E eu comprei também, gosto muito dessa série, são só 2 livros e eu acho muito divertida. Tem essa série aqui, ó, deixa eu fazer direito também, Cabeça de Vento, que eu gosto bastante, é uma série pouco conhecida da Meg aqui no Brasil. Mas eu gosto bastante, assim, é aquela leitura bem despretensiosa, mas envolve uma questão aí de conspiração, não chega a ser ficção científica, mas gosto bastante dessa série. Esse aqui é um standalone da Meg, eu nem sabia que eu tinha esses marcadores. E ele é um livro que eu recomendo pra quem gosta de chick lit, né? Um livro da Meg que eu recomendo pra quem gosta de chick lit. E ele tem umas partes bem hot, então fica a dica aí. Esse aqui, na verdade, eu tenho ele, uma outra edição, mas eu ganhei essa aqui do Marcelo, um amigo meu, que me deu essa aqui. Por quê? Porque está autografada. Então, eu tenho 2 edições desse livro que eu gosto bastante. Não amo, tá? Mas eu gosto. E, obviamente, um exemplar que a Meg pegou em suas próprias mãos e ainda autografou, né? Vai ficar na minha estante para sempre. Continuando aqui com os livros da Meg, tem 2 standalones dela que eu gosto muito. São Young Adults, que eu inclusive reli em 2016, se não me engano. Um é esse Sorte ou Azar, que eu gosto bastante. E o outro é o Pegando Fogo, que eu gosto um pouco menos, mas que eu gosto bastante também. São leituras bem leves, bem despretensiosas, tá? Mas eu super indico. Uma série da Meg que eu amo e eu indico muito é a série Garoto. Eu já falei dela aqui também no vídeo sobre livros diferentes. E é uma história todinha narrada em e-mails, né? É uma série, nesse aqui é tudo e-mail, aí esse é o segundo, aí ela já insere algumas outras coisas, tipo panfletos, cartas, enfim. E esse aqui é o terceiro, que também, aí já tem outras coisas, tem mensagem também de celular e tal. E o quarto, que é o The Boy's Back, o garoto está de volta, eu tenho só em inglês, mas eu não vou carimbar ele, porque talvez ele um dia saia da minha estante. Eu já carimbei todos os da princesa, porque foram os primeiros que eu carimbei, né? Porque não poderiam ser outros. Mas eu tenho mais algumas edições aqui da princesa, alguns outros livros que a Record lançou, que são leituras complementares, vamos dizer, e esses eu ainda não carimbei. Então eu vou carimbar agora. E são livros assim, não tem história, né? Eles são tipo guias, mas é bem divertido, é bem bonitinho, na verdade. Faz tempo que eu li, então eu não lembro nada, mas é só pra realmente ter na coleção, né? Outro, né, dessa mesma linha, é esse O Presente da Princesa. Gente, olha como tá velho, que dó. E esse aqui é uma história, mas ele é um pra ser lido entre 2 volumes, que eu não vou saber dizer agora quais são. Mas ele tem uma historinha, assim, era pra meio que matar a saudade, enquanto não sair um volume novo, né? E tem esse aqui também, o Project Princess, que é igual esse outro último que eu mostrei. Tá escrito aqui, ele é o 4,5, então ele é pra ser lido entre o 4 e o 5. Tá muito velho, esse é em inglês, e eu li em 2006 também, se não me engano. Então, assim, já é praticamente uma relíquia da minha estante. É um tipo de livro que eu tenho certeza que eu nunca vou abrir mão, e agora, meu pra sempre. E o último aqui desse nicho Meg Cabot é o Liberte Meu Coração. Gente, esses marcadores eu realmente não sabia que eu tinha.
que é o livro que foi escrito, entre aspas, pela princesa Mia Thermopolis, como trabalho de conclusão de curso dela. Mas ficou zoado. Mas é claro que foi escrito pela Meg, né? No próximo nicho, a gente tem aqui A Sangue Frio, que é um dos meus livros favoritos da vida. Ele é um livro de não ficção do Truman Capote. E ele foi, na verdade, o pioneiro do... Onde eu vou carimbar? Do New Journalism, né? Do jornalismo de não ficção. Do jornalismo de não ficção, não. De literatura de não ficção. E é uma história muito triste, né? Porque se trata de um assassinato de uma família inteira, um massacre. Mas é uma obra-prima, isso aqui eu recomendo pra todo mundo, principalmente pra quem quer ler mais de não ficção. Esse aqui, As Vantagens de Ser Invisível, do Steven Chbosky, é um livro que eu também quero reler, porque na época que eu li em 2013, mexeu muito, muito, muito comigo. E eu queria relê-lo hoje em dia, que eu estou em uma outra fase da vida, né? Uma fase um pouco melhor do que aquela época. Mas é um livro que eu tenho muito carinho. Sabe aquele livro que você lê na época certa, que era o que você estava precisando? É esse livro aqui pra mim, então eu nunca vou me desfazer dele. Aí a gente tem aqui o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um clássico, né? E ele vem nessa edição maravilhosa. E eu não sei se eu vou conseguir carimbar ele, porque eu acho que todas as páginas dele... Ah, não, tem umas páginas brancas aqui. Eu achei que tudo era preto antes de começar o livro em si. E essa é uma edição linda. Falando em livro icônico, tem aqui Os Jogos Vorazes, que é uma das minhas séries preferidas da vida. Então, eu sei que eu nunca vou me livrar desses livros. E por isso, eles estão sendo carimbados. Sobre o novo livro que vai sair, que conta, na verdade, uma prequel, né? Jogos Vorazes, eu tô, lógico, curiosa e ansiosa pra ler, porque é sempre bom a gente reencontrar uma história que a gente gosta, né? Mas eu também estou com receio, principalmente porque vai ser uma história de Jogos Vorazes sem o Pita, né? Que é simplesmente um dos meus personagens favoritos de todos os tempos. Continuando aqui, então a gente tem Matéria Escura, do Blake Crouch, que é um thriller que mistura ficção científica e muitas outras coisas. É maravilhoso. Eu gosto bastante desse livro. E é aquele livro que depois que... A história é tão louca que depois que você termina, você já quer ler de novo imediatamente, porque você quer, de fato, entender o que foi que você acabou de ler. A Essência do Mal, do Luca D'Andrea, que foi um livro que eu tava com expectativas, de repente eu dei uma desanimada, não sei porquê. E quando eu li, eu simplesmente amei. Ele é um thriller com pitadas de terror, mas ele é muito mais do que isso também. Ele traz toda um contexto de dramas familiares e tudo mais. É um livro que eu recomendo muito. O Mau Exemplo de Cameron Post, da Emily M. Danforth, foi um livro que me surpreendeu muito. Eu não tava com grande expectativa sobre ele. Eu, na verdade, recebi meio que por acaso. E me apaixonei. É o livro que conta a história da Cameron Post. Ela é lésbica e ela é enviada pela família dela para um lugar onde eles convertem, eles curam, né, as pessoas, os homossexuais. Então, é uma leitura bem interessante. É um livro grande, todo mundo sabe que eu não sou muito fã de calhamaço. Esse aqui nem é um calhamaço, mas ele é um livro grande, mas eu recomendo demais essa leitura. Outro livro grande que eu amo é A Verdade sobre o Caso Harry Cabert, do Joe Dicker, que é um autor que eu gosto muito. E esse livro aqui, ele é um thriller, né, muito bom, com crime e tudo mais, mas ele também tem... Eu gosto muito de livros que têm outras questões além de crimes e etc. E esse é um livro que traz isso, ele traz romance, ele traz uma relação muito forte entre o Harry e o Marcus Goldman, que é outro personagem aqui, é o protagonista. E, claro, tem o suspense, isso sempre ajuda, então é um livro que eu gosto bastante. E também do Joe Dicker a gente tem o livro dos Baltimore, que conta a história do Marcus Goldman, então ele é um companion book do Harry Cabert, mas ele não precisa... Né? É mais legal se você tiver lido Harry Cabert, mas não é uma sequência de fato. Na verdade, ele é uma história antes do caso Harry Cabert, então eu recomendo também. É um livro lindo, maravilhoso. Eu gosto mais dele do que do Harry Cabert. Agora, um dos livros favoritos da minha vida, Toda Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. É um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é um livro que foge um pouco do que a gente está acostumado a ver nos livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele se passa em Paris.
E aqui a gente vai conhecer uma história muito sensível, personagens maravilhosos. Livro lindo, tá? Maravilhoso. É, como eu falei, um dos meus preferidos da vida. Então fica aqui a indicação. Outro livro que também é um dos meus preferidos da vida é A Garota Dinamarquesa, do David Ebershoff. Bom, talvez vocês conheçam pelo filme, né, que é até a capa desse livro, que conta a história da Lily Elbe, que foi provavelmente a primeira transexual, né, a se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo, isso no século, acho que no século XX, no início do século XX. Então é uma história muito bonita, muito sensível, muito tocante e baseada em fatos reais, né, então vocês já podem imaginar. E aqui, Helena Ferrante, A Filha Perdida, que foi um livro que eu gostei bastante. Ela fala sobre maternidade de uma maneira muito crua, assim, de uma forma que eu gosto. Eu gostei muito desse livro, preciso ler a série, né, napolitana dela, mas ainda não consegui encaixar nas minhas leituras, mas fica essa indicação. Aqui, da parte trevosa da minha biblioteca, a gente tem o Que Terá Acontecido a Baby Jane, do Henry Farrell, que é um clássico, né, do cinema. Eu gostei demais desse livro, foi uma leitura que me surpreendeu. Eu achei que eu fosse gostar, mas talvez não tanto. Uma história bem louca e que mergulha muito em questões psicológicas, então eu recomendo muito. Bom, continuando aqui, a gente tem mais um da leva de livros que me tornaram leitora. Então a gente tem o Diário de Bridget Jones, que também são livros bem antigos, que eu comprei em 2006, se não me engano. Então eles já estão bem velhinhos. Vou carimbar aqui. Esse aqui também é de 2006, porque eu comprei os dois juntos na época. Aí esse aqui, que é o terceiro, já foi comprado acho que em 2013, então ele tá um pouquinho mais novo. Esse aqui, apesar das controvérsias, eu gosto bastante. E esse aqui, que acho que é de 2015, né, se não me engano, que é o mais recente, também gosto bem. Aí nós temos aqui o Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, que é um clássico, né, maravilhoso. Eu não sou uma pessoa muito de clássicos, mas eu amo o Grande Gatsby. Foi uma leitura que me surpreendeu muito e que eu recomendo. E agora a gente vai carimbar os Gillian Flynn. Então, começando por Garota Exemplar. Gente, onde eu carimbo? É difícil às vezes decidir, né? Acho que tem que ser aqui. Lugares escuros que eu tenho com a capa do filme, porque era o que tinha no Scooby na época. Então, é o que vai estar tendo, né? E como vocês sabem, talvez eu gosto muito da Gillian Flynn, então não pretendo me desfazer dos livros dela. Esse aqui, o adulto, é um conto bem legal, por sinal. Um pouco mais puxado pro terror do que pro suspense. Objetos Cortantes, que foi o primeiro livro dela. Também gosto bastante. Aí aqui a gente muda completamente, indo pro Encantador de Gatos, do Jackson Galaxy, que foi um livro praticamente didático, né? Em que eu aprendi muito sobre como cuidar de gato. Na verdade, assim, eu sempre soube, porque eu sempre tive muitos gatos, né? Vocês podem ver várias marcações. Mas foi um livro que me deu ideias pra cuidar melhor do Jean, pra também resolver, né, uns probleminhas com ele, tipo, gastar a energia dele e tudo mais, que ele é um gato com muita energia. Então foi um livro realmente em que eu aprendi bastante. E se você tem gato, e principalmente se você é novo nessa arte de educar um gato, ou simplesmente quer aprender mais, eu recomendo muito, porque tem lições muito valiosas aqui. Aí voltando aqui pra ficção, vamos com Lisa Genova, Para Sempre Alice. Eu tenho outros dois livros dela que eu gosto muito, que é o Nunca Mais Raquel e o Com Amor Anthony, mas eles estão com a minha irmã, então não vai dar pra carimbar hoje, mas eu indico muito esse livro aqui, já falei sobre ele várias vezes no Instagram. É um livro sobre Alzheimer, vocês devem conhecer por causa do filme, mas leiam o livro também porque é muito lindo. Agora vamos aqui pros Emily Giffin da vida, que eu também amo. Eu vou começar pelo Noivo da Minha Melhor Amiga, que foi o primeiro livro dela que eu li e que eu amei. Eu li por causa do filme, que eu gostei muito. Agora vamos para os John Green da vida aqui.
me contundi no meio do processo, então tive que botar um band-aid. Eu vou na ordem que eu li, que foi A Culpa das Estrelas primeiro. E foi um livro que, obviamente, eu amei, né? Porque eu anotava aqui a data que eu li o livro. E... onde que eu vou carimbar, hein? Enfim, não tem muito o que falar sobre esse livro, né? Todo mundo já falou tanto. Mas eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem uma mensagem muito bacana. Então, não vou me desfazer. Eu adoro John Green, apesar de tudo. Antes de entrar numa outra autora que a gente ama, vou carimbar esses 3 aqui. Os Descendentes é um livro que eu sou simplesmente apaixonada, porque eu gosto muito do filme e eu fui ler o livro por causa dele. E o livro, obviamente, é muito melhor, então eu recomendo muito. Esse livro é um negócio pra mim. O Até Você Ser Minha, que é aquele thriller que eu sempre recomendo, porque a gente sempre se surpreende com essa leitura. E todo mundo que lê esse livro gosta, então eu continuo indicando ele. Esse aqui é uma palestra do Stephen Hawking sobre buracos negros e é muito legal, muito pequenininha, mas muito legal, já dá pra aprender um pouquinho e me deixou com vontade de ler outros livros dele. Aqui nós temos o Rouxinol, da Christine Hanna, um livro lindo que muitas amigas me indicaram e que quando eu li eu realmente entendi porque que tantas delas amam esse livro. E é uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é uma visão das mulheres, né? E é uma história realmente muito bonita, me emocionou demais. E esse barulho é o Jean entrando numa caixa cheia de plástico. E agora a gente vai para uma autora que nós amamos, que é a Jenny Han. Deixa eu separar aqui. Então, ela tem essa série Olho por Olho, com a Siobhan Vivian, não sei qual é o nome dela, que eu gosto muitíssimo. Jean, você pode se ajeitar aí? E só que eu só tenho os 2 primeiros livros, né? É uma trilogia. Esse aqui é o segundo, Dente por Dente, e é um dos finais mais desmaiantes da vida. E o terceiro eu não tenho, porque o Novo Conceito demorou demais pra publicar. Eu li em inglês no Kindle e depois acabei não comprando o último livro. Aqui a gente tem a trilogia O Verão que Mudou Minha Vida, que foi a última coisa da Jenny Han que eu li, e eu gostei muito. É uma história muito bonitinha, embora a Belle, que é a protagonista, seja muito chata. É uma história que é gostosa demais de ler e a gente acaba aprendendo bastante, não com a Belle, mas com outros aspectos da história. E aqui a gente tem nossa querida Lara Jean, que nem vou falar muito, porque dispensa qualquer apresentação. Mas eu comecei a ler em 2016, acho, porque eu tava justamente fugindo de séries, mas eu não aguentei, eu fiquei muito curiosa pra ler essa. E ainda bem que eu fiz isso, porque foi um livro que me ensinou muito sobre representatividade asiática. Então eu fico feliz que eu tenha aberto essa sessão. E esse aqui é o exemplar em inglês que eu ganhei de um amigo meu, o Matheus. E eu ainda não li, mas eu quero reler essa série e eu quero fazer isso em inglês, então eu vou comprar o primeiro e o segundo em inglês pra ter essa coleção maravilhosa na minha estante. Bom, agora a gente vai ter aqui 2 livros da Colleen Hoover. Eu já fui muito fã da Colleen Hoover, mas com o tempo nossa relação ficou um pouco abalada. Mas então eu só mantive 2 livros dela, que são os meus preferidos, que é Um Caso Perdido, e o Sem Esperança, que é o ponto de vista do Dean Holder. É que a gente é muito íntimo, então eu chamo ele de Dean. Mas, enfim, desculpa se a luz não tá muito boa, mas é que tá batendo um sol louco aí, eu tive que fechar um pouco a cortina. Aqui a gente tem mais um livro de não ficção, é o Hiroshima, do John Hersey. É mais um ícone, né, do jornalismo, do New Journalism. E obviamente fala sobre a bomba atômica, uma história que a gente conhece muito bem e que muita gente se interessa, são relatos reais. Pra mim é especialmente tocante porque a minha avó, né, mãe da minha mãe, é de Hiroshima, ela veio pra cá antes da guerra, então sempre que eu ouço falar de Hiroshima eu penso que eu poderia nem existir, né, se ela não tivesse vindo pra cá. Aqui a gente tem o About a Boy, do Nick Hornby, que é um livro que eu gostei muito. O Nick Hornby é autor também do Alta Fidelidade, que virou uma comédia romântica de muito sucesso com John Cusack.
E eu não consegui ler o Alta Fidelidade. Eu comecei em português e inglês e não terminei. Mas esse livro aqui é muito legal. Também tem um filme que chama Um Grande Garoto, que é com o Hugh Grant e o Nicholas Hoult. E é um filme também muito legal, eu recomendo. Agora a gente tem um clássico, né, de distopia. É um exemplar bem velho, acho que era do meu pai. E, na verdade, eu li em um outro exemplar, mas eu vou guardar esse, né, por questões também sentimentais. E é uma distopia maravilhosa, é uma história muito legal. E como ela foi escrita há muito tempo, é bacana a gente ver o que o autor, né, o Aldous Huxley, imaginava pro futuro. E algumas coisas se concretizaram, outras não. Mas, enfim, é um clássico que eu recomendo bastante. E aqui a gente tem mais um livro subestimado, que também esteve nos vídeos de livros subestimados, que é o Bela Maldade, da Rebecca James, que apesar dessa capa é um thriller bem bacana, bem dark, e que eu sempre recomendo muito, daqueles livros que a gente simplesmente devora. Agora a gente vai começar a carimbar os King, então tem livro pra caramba aqui. Eu vou carimbar bem aleatoriamente, tá? Porque são muitos livros. Vamos começar aqui com Misery. Agora a gente vai para os livros da Sophie Kinsella. Esses não são os únicos que eu tenho, mas são os únicos que eu vou carimbar. Únicos, né? Como se fossem poucos. Porque os outros, talvez, um dia, assim, eu me desfaça. Então, Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, que foi também um dos livros que me fez me apaixonar pela leitura. E ele já está bem velhinho, olha só, tá detonado, mas vai continuar aqui. Aí temos Os Delírios de Consumo de Beck Bloom na Quinta Avenida, que na verdade eu emprestei o meu livro e a pessoa, não sei, acho que perdeu. E aí me comprou esse aqui, que é uma edição econômica, mas enfim. Aí esse que é o terceiro, que é um que eu gosto bastante, embora eu tenha ficado bem aflita com toda a bagunça que a Beck Bloom fez. Esse aqui é o quarto. Aí depois meu Shopaholic and Baby, que é Beck Bloom, não lembro o nome em português, mas enfim, eu li em inglês porque não tinha saído aqui, eu queria ler logo e etc, aquela história que a gente já sabe. Aí depois veio o Mini Shopaholic, que eu não terminei, porque esse livro me irritou, foi onde eu parei de ler Beck Bloom. Mas, já que eu tenho, vai continuar fazendo parte da minha biblioteca. Aí, em inglês, eu também tenho The Domestic Goddess, que é a Samantha Switch, Executiva do Lar, que é um livro bem legal. Aí eu tenho O Segredo de Emma Corrigan, que também eu comprei em 2006. Eu quero reler, mas eu tenho um pouco de medo, porque tenho amigas que já releram e não gostaram tanto quanto da primeira vez. Aí tem A Procura de Audrey, que é o único Young Adult da Sophie Kinsella, que é muito legal. Eu recomendo bastante. E o Lembra de Mim, que é um standalone bem legal, que é um dos meus preferidos da Sophie. E aqui, continuando, temos O Vilarejo do Rafael Montes. Eu tenho outros livros do Rafael Montes que eu gosto, mas eu só vou carimbar esse, porque esse eu sei que eu nunca vou querer me desfazer. Mentirosos, da A. Lockhart, com certeza vai ficar aqui na minha estante pra sempre. Assim como O Histórico Infame de Franklin Dow Banks, que é um livro que eu gosto muito dela. O Fraude Legítima eu li, mas eu não gostei tanto, inclusive já tá na pilha pra desapego. Esse aqui é o livro que inspirou o filme Se Fosse Verdade, com a Reese Witherspoon e o Mark Ruffalo, olha só quem tá aparecendo aí. Eu li ele em 2006, gostei muito, quero reler. E, enfim, é um xodó também, porque... Não, cuidado, não vai pisar aqui, ó. Que mais? O Sol é para Todos, da Harper Lee.
um super clássico. Eu tenho o Vaca, Walking Vigia, mas eu não vou carimbar porque eu não gostei daquele livro. Esse aqui é um nacional, Quem Vai Ficar com Morrissey, do Leandro Leal. E é uma história bem legal, meio a lá, alta fidelidade. E é bem bacana, então vai ficar aqui também pra sempre na minha estante. Agora a gente vai pra Liane Moriarty. O Segredo do Meu Marido foi o primeiro que eu li dela, também o primeiro que saiu dela aqui no Brasil. E foi um livro que eu gostei bastante, me surpreendeu muito. Aí depois eu li o Pequenas Grandes Mentiras, que é simplesmente maravilhoso e que eu indico pra todo mundo. E depois eu li o Até que a Culpa Nos Separe, mas eu não gostei muito, então eu não vou carimbar. E o Que Alice Esqueceu, que eu gostei muito, é o primeiro livro dela, na verdade, mas eu achei bem legal e ele tem uma pegada um pouco mais leve do que os outros. E o último que eu li dela foi o Nove Desconhecidos, mas ele é do Intrínsecos, então eu vou carimbar depois. Vamos seguir aqui com Jojo Moyes, que eu também tenho vários livros dela, mas eu não vou carimbar todos, porque não são todos que eu amo. Então, mas eu amo muito Garota que Você Deixou Pra Trás, que é da Primeira Guerra Mundial. Aí a gente vai carimbar aqui a trilogia Como Eu Era Antes de Você. Na verdade, esse livro aqui é simplesmente maravilhoso, né? Um dos que eu mais gosto na vida. Não acho que precisava continuar, mas já que ela continuou. Depois de Você eu não gostei muito, como a maioria das pessoas. Mas do Ainda Sou Eu gostei bastante. Antes que vocês me perguntem por que o meu é encadernado, é porque eu recebi a prova antecipada da Intrínseca, e aí eles mandaram encadernado, que aliás é muito bom pra ler. E eu até hoje não comprei o meu livro normal, mas assim como aquele livro de memórias, vai ser uma coisa que eu não vou me desfazer, porque mais uma vez eu me senti muito especial recebendo essa prova, então é uma lembrança, né, então tem que estar carimbado. Aí a gente tem A Última Carta de Amor, que foi o primeiro livro que eu li dela e que eu amo, é um dos meus favoritos da vida. Então, tem que ser carimbado. E por último, temos esse livro aqui que eu comprei por R$7 numa livraria em Florianópolis, quando eu fui viajar pra lá. Então, é um xodó também. E tem que ser carimbado, né? Porque eu já falei que eu tenho esse problema com livros em inglês que eu quero carimbar, não, que eu quero guardar todos. Uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês do Como Eu Era Antes de Você é que ele foi autografado pela maravilhosa Jojo Moyes. Então, eu devia ter carimbado aqui, inclusive. Mas, enfim, por isso, além de tudo, né, que ele vai continuar fazendo parte da minha estante, porque é uma relíquia. Agora sim, eu lembrei disso porque o Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven, também está autografado por ela. E é um livro que eu amo muito, que me emocionou demais. E que por isso continuar pra sempre na minha estante. A gente tem um dia, eu tenho mais 3 livros do David Nichols, só que eu não amei eles, mas eu tenho dificuldade de me desfazer, mas um dia eu vou conseguir. E esse livro aqui é um dos meus preferidos da vida e também foi um livro que abriu os meus horizontes literários. Eu falei dele, sobre ele em um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui o card pra vocês. E mais uma autora que eu amo, que é a Celeste Ng. Pequenos Incêndios, na verdade eu li primeiro Tudo Que Nunca Contei, que é um livro simplesmente maravilhoso, que eu acho que todo mundo deveria ler. E o Pequenos Incêndios por Toda Parte também é incrível, mas eu prefiro o Tudo Que Nunca Contei. E esse aqui vai virar série, né? A Reese Witherspoon leu, amou e está preparando a série para nós. Aí temos Norwegian Wood, do Haruki Murakami, que foi um livro que acabou comigo. Eu fiquei, assim, muito triste depois que eu terminei de ler ele. Mas eu gostei, mas ele é realmente muito triste. Aí a gente tem aqui o Tampa, da Alyssa Nutting, que é um livro muito legal e muito subestimado. Ele também deveria estar no vídeo de livros subestimados, né, nos vídeos que eu ainda não fiz. Mas ele é um livro bem legal, ele mistura não ficção com ficção. Aqui uma série que eu simplesmente amo, que foi a primeira distopia que eu li, que é o Delírio. E, assim, embora eu não tenha a intenção de reler, eu também não tenho coragem de me desfazer. E esses aqui, além de ter a série, né, que foi publicada aqui no Brasil pela Intrínseca, eu tenho também uma edição em inglês, porque, mais uma vez, eu terminei de ler os 2 primeiros,
o outro não tinha sido publicado aqui ainda. Então eu comprei em inglês, que é essa capa horrorosa, mas, né, eu tenho aquele probleminha, não consigo me desfazer dos livros em inglês, então carimbar. Vamos lá, que tá acabando. Aqui a gente tem o Lado Bom da Vida, do Matthew Quick, que foi também um daqueles livros que a gente lê numa hora certa da vida, também li em 2013. Então, não pretendo me desfazer, tenho um carinho enorme por esse livro. Perdão, Leonard Peacock, também do Matthew, que também foi um livro que eu amei. Eu li outros dele, do Matthew Quick, bastante, até uns 3 ou 4, mas nenhum me tocou como esses dois, por isso eu só guardei eles. Que mais? A gente tem aqui o Enfield, 1977, que eu li recentemente e que eu simplesmente me apaixonei. Então já vamos carimbar. Por Trás de Seus Olhos, que é mais um daqueles thrillers que pouca gente fala sobre, mas que eu tô sempre recomendando, porque é muito surpreendente, muito manipulador. E aqui a gente tem Ana e o Beijo Francês. Eu acho essa capa horrorosa, mas foi um livro que eu li em 2011. É um livro que eu amo, que eu li em 2011 e que eu tenho muito carinho. Então ele continua aqui. Eu tenho Lola e a Garota da Casa ao Lado também, mas eu não gosto tanto, então eu não vou carimbar. E aí eu tenho essa versão em inglês também, que eu reli em 2014 e eu amo essa história, gente, vocês não têm noção. Esse é um Young Adult que eu sempre recomendo também. Também da Stephanie Perkins eu tenho Isla and the Happily Ever After, que também é uma gracinha, então eu vou mantê-lo comigo. Não sei onde carimbar, né? Mas, enfim, vou ter que carimbar em cima aqui. Aí vamos aqui pra outro estilo completamente, que é o Clube da Luta do Chuck Palahniuk, não sei falar. Esse livro é maravilhoso. Quando eu li, eu já tinha assistido ao filme, mas mesmo assim foi uma experiência incrível e eu recomendo muito. Aqui a gente tem dois do George Orwell, Revolução dos Bichos, que é um livro, um dos queridinhos meus de sempre. Um livro que eu gosto muito, é um clássico, né? E eu já li 2 vezes, e eu acho que é uma leitura que sempre vale a gente fazer e refazer. E o 1984, que na verdade eu comecei, mas eu abandonei. Mas ele é um clássico, né? Então tem que ser lido. Vamos lá, mais uma leva aqui. Bom, esse livro aqui também é um livro que eu gosto bastante e que eu recomendo para quem gosta de ler sobre racismo, segregação racial, principalmente em Jackson, Mississippi. Aí aqui a gente vem para uma das minhas musas, que é a Lionel Shriver. Eu li mais um, eu tenho outros livros dela, mas que eu ainda não li. E eu li mais um que eu já me desfiz, que é A Nova República, que eu não gosto. Esse livro é muito legal, Grande Irmão, ele faz uma crítica bem interessante à sociedade e é uma história surpreendente. Esse aqui brinca muito com o IC e é bem legal também. E esse aqui que é simplesmente uma obra-prima, né? Precisamos falar sobre o Kevin, que inspirou o filme. E é um livro, assim, arrebatador, que eu quero reler, mas eu preciso estar com estômago pra isso. A gente tem aqui o Por Favor, Cuide da Mamãe, que eu vou reler em breve. É um livro muito bonito, muito triste e doloroso também, mas muito necessário. A gente tem o Frankenstein, da Mary Shelley, que é um clássico e foi uma leitura que me surpreendeu muito, porque eu amei demais e eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Temos Fangirl, da Rainbow Rowell, que é um livro, que é uma autora que eu já li praticamente tudo dela, mas eu gosto, mas não é nada demais. Eu até tenho anexos ainda, que eu não me desfiz, mas eu sei que Fangirl é especial, porque foi um livro que me inspirou a escrever. E aqui a gente vai ter minha coleção em português de Divergente, que é uma das minhas séries preferidas, uma das minhas distopias preferidas. Então, a gente sabe que vai continuar aí na estante. Esse aqui é um complemento que veio, na verdade, no meu box em inglês. Eu nem sei porque que tá aqui. Aqui, a última leva do nicho, mas ainda tem mais livros, tá?
Bom, A Menina que Roubava Livros é um que dispensa apresentações, é um dos meus favoritos da vida. E eu amo muito esse livro, quero reler, mas a gente precisa estar com tempo e com psicológico bom, né? A Cor Púrpura, da Alice Walker, é um clássico maravilhoso. E foi uma leitura que, além de eu ter amado, ela me surpreendeu muito porque ela aborda coisas, temas que eu não esperava. Eu não vou falar para não dar spoiler para vocês. Amor e Gelato é um daqueles romances adolescentes deliciosos, mas ele também aborda outros temas. Eu também já falei dele aqui, se não me engano. Mais um thriller que eu sempre recomendo e que também já falei sobre aqui no vídeo de livros subestimados, que é esse baseado em fatos reais, da Delphine de Vigan. Temos aqui essa edição maravilhosa, Blade Killers, que é um livro de não ficção sobre mulheres assassinas em série, e é bem legal. E além de tratar, né, desse lado mais trevoso, vamos dizer, ela também trata bastante da questão social, né, de ser mulher, do que esperam das mulheres, enfim, é um livro bem legal. Aqui um clássico moderno, vamos dizer, que é o Pintacilgo, da Dona Tartt. Se não me engano, vai virar filme ou série agora. E é uma leitura, assim, foi sofrida, porque é uma leitura densa, além de grande, mas eu gostei bastante, eu li em 2015. Esse aqui, Battle Royale, que muitos comparam com Jogos Vorazes, eu tenho também um vídeo falando sobre isso aqui. E eu gostei muito desse livro, é um thriller bem legal. E eu recomendo bastante a leitura dele, não se deixem assustar pela quantidade de páginas. Bom, eu avisei que era um monte de livros. Se você chegou até o fim desse vídeo, eu super agradeço. Foi muito legal carimbar os livros com vocês. Como são muitos livros, eu não vou ter como deixar todos os links deles aqui, né? Os links da Amazon, mas eu sempre lembro vocês de que quem compra com o meu link da Amazon, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ajuda, né? Apoia o meu YouTube, o meu Instagram, o meu blog. E claro que se vocês tiverem alguma opinião ou observação para fazer sobre os muitos livros que apareceram no vídeo de hoje, é só deixar aqui nos comentários. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa mais ou menos Bookshelf Tour. Logo eu volto com um novo vídeo.